Olá, amigas, olá, amigos, irmãos que nos acompanham através dessa oportunidade de compartilharmos algumas questões a respeito da doutrina espírita. Nesse inicial momento, gostaria de agradecer imensamente, em nome da Cecília Caramés, a essa instituição, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que nos fez o convite muito honroso para dividirmos com vocês algumas reflexões. A temática que nos foi apresentada para algum tipo de consideração é a de estendermos o bem. E eu gostaria de trazer algumas considerações a respeito desta proposta que sempre foi a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a humanidade conhece, admira, respeita vultos que, até entenderem e aceitarem o Cristo, poderiam ter sido considerados como indivíduos inconvertíveis. A história de todos eles vai retratar uma luta íntima, caracterizada por um período de transição em que, ao despertarem para a verdade de Jesus, do seu Evangelho, converteram-se em apaixonados por esta luz que verte do mais alto. Espíritos que buscaram honrar o Evangelho de Nosso Senhor, a sua mensagem imortal, entenderam-lhe a divina vontade e passaram a viver os seus ensinamentos com plenitude. Em cada um destes que foram exemplos, vimos o despertar da consciência e a transformação através dos tempos. Para cada um destes que estão espalhados por todo o planeta, como ícones, como modelos de perseverança, como modelos de caridade, não bastou, como não basta para nenhum de nós, apenas o ato do arrependimento. Seria necessário ir muito além. E estes que nos são colocados como exemplos foram muito além. Regeneraram-se, transformaram-se, resgataram até o último centavo, o último ceitil, os seus débitos com a própria consciência, com a lei divina. Foram salvos por este amor que não esquece a ninguém, porque assim se permitiram serem salvos. O tema em pauta nos fala desta proposta de estendermos um pouco mais as questões relacionadas ao bem para com o próximo e, por referência e por uma certa situação de analogia, estendermos o bem para nós mesmos. Mas ele vai também nos falar da questão do amparar, do assistir, do seguir sempre sendo um instrumento de paz. Assim como a providência divina, através da sua misericórdia infinita, segue constantemente estendendo o bem na nossa direção, não desistindo de nenhum de nós, pois, como disse Jesus, nenhuma das ovelhas que lhe foram confiadas estaria perdida. Nós, como filhos de um Deus de infinito amor, de infinita justiça, também poderemos, de alguma forma, nas nossas possibilidades, estender também o bem na direção do nosso próximo. Nós somos, ainda no estágio em que nos encontramos, de certa forma, uma espécie de filhos pródigos, que um dia abandonamos a casa do nosso pai. Quando eu falo a casa, talvez esta proposta de amor maior, porque do amor viemos, para o amor retornaremos. Como diz o grande poeta baiano, já em espírito desencarnado, Castro Alves, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Parnaso de Além-Túmulo, ele nos traz que há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos
que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, nos mostrando que há uma paternidade divina e saímos deste amor. Do amor viemos, múltiplas vidas vivemos no processo constante do aprimoramento para a mesma luz volver. Talvez evocando a proposta da bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus nesta conjunção de corações, criatura e Criador, trabalhando para o bem do próximo que ainda encontra-se na retaguarda. Por isso, arrependidos num determinado momento das nossas existências, e talvez, quem sabe, a doutrina espírita seja neste momento o mapa necessário para que, uma vez bem estudada, sem os atavismos, sem as loucuras que querem muitas vezes aplicar as enxertias nesta doutrina pura, bela, límpida, como foi trazida por Allan Kardec, fazemos então o caminho de volta ao lar verdadeiro, como se fôssemos estes filhos pródigos. Porque o amor, este amor com A maiúsculo, sempre vai nos chamar e vai continuar nos chamando. Vai depender de cada um de nós anteciparmos esses momentos de júbilo em comunhão com a providência divina. Mas há uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo de 4 a 7. Jesus traz uma pergunta, ele põe uma pergunta aos discípulos da época que o escutavam, nos trazendo a seguinte informação. Ele era um exímio contador de histórias, trazendo algumas referências que podiam fazer algum tipo de analogia a situações que aqueles homens rústicos viviam naqueles tempos. E Jesus nos traz, nesse capítulo de Lucas, nessa passagem do Evangelho de Lucas, que um homem dentre vós, ele coloca desta forma, tinha, parece que 100 ovelhas, perdendo uma delas, deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida até que ele possa achá-la. E uma vez a encontrando, coloca esta ovelha sobre os ombros, chegando em casa, convoca os amigos, os vizinhos e diz para todos com muita alegria: que felicidade, porque eu achei a minha ovelha perdida. Aí ele vai e coloca no final: digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso tem uma história, esse no Evangelho de Lucas nos traz a referência de que o amor vai sempre nos buscar. E ele vai se sacrificar entrando no deserto, tentando nos observar nessas nossas fugas ainda muito frequentes, fugindo das propostas de autodisciplina, de autodominação, para que um dia a beleza que existe dentro de cada um de nós, em germe, possa florescer. Então todos nós teremos este momento glorioso. Aí a gente aplica as palavras do dito popular de que o fruto só amadurece quando chega o seu tempo, pois assim como o mestre resgatou, por exemplo, Madalena à beira do abismo, dos vícios, da vaidade, tirou Zaqueu do despenhadeiro da ganância, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, encontra Jesus na estrada de Damasco, o Cristo em espírito, e convida-o a abandonar o fanatismo, a perseguição que fazia os cristãos, a afirmação do Mestre de que há mais alegria no céu por um homem que se arrepende de seus atos do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, joga por terra
a crença inaceitável da condenação eterna e irremissível das almas, porque o amor sempre busca nos escaninhos da nossa alma algum momento de resgate, alguma situação que nos convide a fazer esta aferição de valores, refazendo a rota e o caminho para que a gente se deixe ser encontrado por este bom pastor que deixa aqueles que já estão organizados justos, como ele coloca, fazendo logicamente uma pequena adaptação no Evangelho de Lucas, para nos laçar no meio de um deserto. Esse deserto da nossa própria alma, esse deserto que ainda insiste em permanecer dentro de cada um de nós, pela nossa própria delinquência de não nos deixarmos ser encontrados pelo amor. Logo no frontispício da obra O Céu e o Inferno, uma mensagem que muito me chamou a atenção. E a obra O Céu e o Inferno é uma obra belíssima, ela é basicamente dividida em duas partes. Kardec faz nesta primeira parte uma análise, as diversas doutrinas religiosas fazem uma análise de como interpretam o céu e o inferno, trazendo também as considerações do Espiritismo, quais as diferenciações. E na segunda parte temos aí uma coletânea de mensagens de espíritos que se manifestaram na Sociedade Espírita de Paris, trazendo o seu estado no mundo espiritual. Há espíritos felizes, há espíritos endurecidos, suicidas, criminosos endurecidos, arrependidos, espíritos medianos. Há uma coletânea imensa de espíritos, e aí nós podemos mais ou menos nos imaginar, se desencarnássemos hoje, aonde nos encontraríamos. E vamos perceber que nas mensagens que caracterizam os espíritos felizes, houve, sem dúvida, os momentos de sacrifício, os momentos de doação, os momentos de renúncia, para que no reino dos céus, nesta outra condição vibratória, no mundo espiritual, nós pudéssemos colher os frutos que angariamos com nosso próprio esforço enquanto encarnados. Bem, então, ali no frontispício da obra, existe uma mensagem do profeta Ezequiel, ali no capítulo 33, 11, e aquilo nos chamou a atenção, porque está ali, frontispício do céu e inferno. Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Mostrando que a proposta do céu e do inferno, como se fossem dois ambientes separados, quem vai para o inferno localiza-se lá para o resto da eternidade, isto não caberia na ideia de um Deus soberanamente bom e justo, porque assim como aquele bom pastor vai resgatar aquela ovelha que se perdeu num determinado momento, o amor oferece 1000 oportunidades para aqueles que se transviaram do caminho, encontrem-se consigo mesmos e, encontrando-se consigo mesmos, vão encontrar a Deus nesta proposta de buscar este autodomínio, encontrando o Deus interno que habita dentro de nós, porque nós somos filhos do Altíssimo. O nosso DNA é divino e por isso ele nos criou com possibilidades inimagináveis. Então, dando sequência, eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 27. No capítulo 27 ele nos fala a respeito do pedi e obtereis. E ali é uma passagem específica, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E aí nós vamos ver que, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos, porque estamos falando aqui desta questão do céu e do inferno. Então, se houvesse estas penas irremissíveis e fôssemos para o inferno por toda a eternidade,
algo talvez estivesse ali não muito bem ajustado com aquelas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, particularmente na pergunta de número 13, os atributos da divindade. Então, para Deus, para esta lei de amor, todo o desejo de nos melhorarmos, se fôssemos adotar a esta teoria da eternidade do inferno, todo o desejo de nos melhorarmos seria algo de inútil, de total inutilidade, pois estaríamos condenados, nossos espíritos, a permanecer eternamente no mal. No entanto, a lei divina é justa, ela é equitativa, ela é misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, qualquer que ela seja, como está ali neste capítulo, muito bem posto. O Evangelho é claro quando nos afirma que, sem dúvida, o homem sofre as consequências das suas faltas, que não há uma única infração à lei de Deus que não tenha efeitos colaterais, efeitos dolorosos. E ele fala também que a severidade desses efeitos, no entanto, vai ser proporcional à gravidade da falta. A duração deles, para qualquer falta, é indeterminada, pois vai ficar subordinada ao arrependimento e ao retorno da criatura ao bem. Mas é necessário também a reparação da infração. E é por isso que nós nos vemos submetidos a novas provas, nas quais podemos sempre, pela nossa vontade de fazer o bem, de estender o bem, como é a proposta da nossa palestra de hoje, da nossa breve fala de hoje, reparar o mal que anteriormente praticamos. Como nós podemos perceber, não basta nós querermos nos modificar. É imprescindível que haja uma vontade real, uma vontade firme e uma decisão absoluta de integrar-se nesta nova proposta de reabilitação. Porque o Deus que estamos falando, o Deus da doutrina espírita, o Deus de todas as religiões, é um Pai de amor. Ele não deseja a morte do ímpio, ele não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, nesse sentido pleno, a sua felicidade. Ainda que para isso tenhamos que retornar à Terra, esta escola abençoada da reencarnação, tantas vezes quanto forem necessárias, trazendo muitas vezes no nosso próprio corpo as marcas dos débitos para com a lei divina. O Livro dos Espíritos, na questão 1007 a 1009, Allan Kardec coloca uma série de perguntas aos espíritos superiores que poderiam merecer um destaque da nossa parte. E uma delas é a seguinte: o codificador vai fazer a pergunta se existem espíritos que jamais se arrependem. E nos respondem os amigos espirituais que muitas vezes o arrependimento é tardio, mas pretender que jamais melhorem estes espíritos seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulta. Lembram-nos de que Deus não deseja senão o bem das suas criaturas. Aceita sempre o arrependimento e o desejo de melhorar nunca foi estéril. E aí concluem os bons espíritos que por isso as penas impostas jamais poderiam ser eternas, que isso seria a negação da bondade de Deus, lembrando-nos mais uma vez que a eternidade das penas corresponderia à eternidade do mal. Na obra O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel,
há uma questão de número 135 que também talvez merecesse algumas reflexões nossas. E Emmanuel nos coloca: se o determinismo divino é o do bem, quem foi que criou o mal? Isso é uma pergunta frequente nos nossos grupos de estudo. E aí, Emmanuel nos traz que o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para toda a comunidade universal. Mas aí Emmanuel faz um pequeno adendo. Mas o homem, confiando mais em si mesmo do que em Deus, acaba por transformar a sua fragilidade num foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, palavras de Emmanuel textuais, uma intervenção indébita na harmonia divina. Aí Emmanuel conclui: eis aí o mal. Por isso a necessidade, a urgência de recompor os elos sagrados desta harmonia sublime. Aí está o resgate, como Emmanuel nos traz. Então a gente vê que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus. Esse mal, em virtude de representar um desvio da criatura humana, e se nós considerarmos a eternidade, isso é praticamente um zero. É um zero à esquerda na escala de tempo infinito da sabedoria e da providência divina. O Criador é sempre um Pai generoso, infinitamente sábio, infinitamente justo, é amigo com A maiúsculo e considera os seus filhos, os filhos que se equivocaram, que se transviaram. E Emmanuel nos traz a seguinte expressão: como incursos em vastas experiências. Em vastas experiências. Muitos de nós poderíamos pensar: não, mas eu posso ter as minhas experiências, está tudo certo. Estaremos postergando esses momentos de felicidade e, quiçás, com certeza, estaremos angariando débitos com as experiências, talvez, que estejamos nos submetendo por livre e espontânea vontade, quem sabe atrasando a estes momentos de felicidade plena que estão aí, acenando para cada um de nós. Mas como Jesus e os seus prepostos são os cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra os desvios das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga de forma reta no seu verdadeiro caminho, no caminho em direção a Deus. Tanto trabalho a ser feito aqui dentro, desta criatura ainda frágil, ainda complexa, que precisando ainda ajustar-se a estas propostas de autodomínio, porque aquele que consegue dominar-se encontra aos poucos o terreno solidificado para que ele possa caminhar sem afundar nos pântanos que muitas vezes somos nós mesmos que cavamos para nós mesmos. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um dos capítulos que eu particularmente mais gosto, há um item número 7, ditado por um espírito chamado Lázaro. Foi uma mensagem recebida em Paris no ano de 1863, intitulada O Dever. E Kardec nos traz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. Começa mais ou menos assim. Por que esta obrigação moral primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros? Porque aqueles que estão verdadeiramente conscientes do seu papel na Terra não estão aqui como borboletas no vento, já estamos minimamente cientificados
desta doutrina espírita, que nos ensina como máxima maior a caridade, como era entendida por Jesus, muito bem pontuada, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como Kardec pergunta, como entendia Jesus a palavra caridade? E os Espíritos nos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Vejamos que a palavra benevolência, ela é composta de duas partes. Bene de bondade, volência, algo que se movimenta, a bondade que se movimenta na direção de todos. Benevolência para com todos. Não é só como uma meia dúzia de pessoas. É lógico que no estágio evolutivo em que estamos, ainda somos seletivos, transitando nestas questões relacionadas à afetividade, ao nosso grupo familiar, mas aos poucos este grupo familiar vai se tornando toda a humanidade nos processos de múltiplas encarnações, adquirindo a amplitude, a capacidade de amar um pouco mais. Então, nesta primeira escola, a escola mais abençoada que o Pai Celestial nos oferece, que é a família. Pergunta 775 do Livro dos Espíritos. O que ocorreria se houvesse um relaxamento dos laços familiares? Uma recrudescência do egoísmo. Porque é ali na família que nós empreendemos os esforços naturais e necessários para que a gente possa praticar a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, porque da nossa parte também possuímos muitas imperfeições, e o perdão das ofensas. Nesta célula que se chama família, e nestes tempos de pandemia, quando somos obrigados a voltar para esta célula bendita, que não é só um amontoado de tijolos, a alvenaria, o telhado, a mobília. Isto é uma casa. O lar, ele tem uma outra significação. Ali reúnem-se os inimigos do passado e aqueles que foram os grandes afetos também, neste caldeirão necessário para que a gente possa desenvolver este tripé, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Por isso nós temos um dever, primeiro para com nós mesmos, se queremos antecipar estes momentos de felicidade, para depois para com os outros. Eu não posso dar nada aos outros se não conseguir construir dentro de mim este mundo divino, porque o reino de Deus não está fora, está aqui dentro. É obra divina no coração do homem. Está ali no Evangelho de João, no capítulo 16, talvez, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo foi esse que nosso Senhor nos convida a vencer? Será este mundo das corporações, o mundo da política, o mundo das questões diversas que as questões materiais nos convidam? Ou é este mundo íntimo que está em ebulição, nessas placas tectônicas do nosso coração, que ainda não se encaixaram numa proposta de benevolência, de indulgência e de perdão? Aquele que tem indulgência, como a própria palavra diz e a etimologia da mesma nos traz, vem de interno. Dulgência vem da palavra dulcere, do latim. É a doçura interna. Aquele que tem doçura interna distribui a doçura. E a palavra perdão, ele tem o prefixo de percorrer, perpassar, em torno de uma doação. Perdoar. Aquele que se doa um pouco mais, faz todo um périplo em volta de uma atitude de doar-se um pouco mais. Por isso ele perdoa. É o perdonare, esta palavra bela, forte, difícil de ser aplicada, mas possível,
porque aquele que perdoa é grande. E quando estamos falando do perdão, não estamos falando que estamos anuindo com o erro alheio. O perdão é a libertação de nós mesmos, é a libertação deste passado, é o bom combate que se estabelece dentro da criatura humana, encontrando-se alinhada com a nova proposta de estender o bem. Por isso, nesta mensagem que Lázaro nos traz, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Lázaro nos traz ainda que o dever é a lei da vida, porque quando fugimos do dever, nos encontramos infelizes, mais cedo ou mais tarde. A lei que não nos esquece, que está esculpida dentro das nossas consciências, porque onde está escrita a lei de Deus, está ali na pergunta 621, na consciência, não eximindo a nenhum ser humano, a nenhuma religião, a nenhuma etnia. Somos todos pertencentes à raça humana, criada por Deus para sermos felizes e crescermos em fraternidade, numa proposta que vai revolucionar a Terra, como já há muito o nosso Senhor já havia nos assinalado, um só rebanho, um só pastor. Mas mesmo aqueles que não são cristãos, que este pastor seja o amor. Seja o amor. Porque aquele que ama é feliz. Na ordem dos sentimentos, como Lázaro nos traz, o dever é muito difícil de cumprir-se, por achar-se muitas vezes em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Este dever bem aplicado, firme, de autodisciplina, ele não terá as testemunhas no mundo. As suas vitórias não estão sujeitas a ninguém e as derrotas, às vezes, a nenhuma repressão. O dever íntimo do homem, então, vai ficar entregue ao seu livre-arbítrio. Cada um de nós tem esta liberdade de agir. Iremos utilizar este livre-arbítrio com responsabilidade ou não. Por isto, este dever bem aplicado, quando estendemos o bem de uma forma consciente, com as bases cristãs que a doutrina espírita nos oferece, estaremos com a nossa consciência obedecendo a este aguilhão que nos conduz numa rota necessária para a felicidade, como algo que se torna como um guardião da probidade interior. Este dever que nos alerta, nos sustenta, nos ensina o caminho da felicidade. Lázaro segue falando um pouco mais, que esse dever fielmente observado, ele eleva o coração do homem. Mas as perguntas frequentes, mas como é que a gente pode determinar com exatidão aonde este dever começa, aonde este dever termina? O dever principia, como diz Lázaro, para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Esse dever acaba, ou seja, essa situação acaba no limite que não gostaríamos que transpuséssemos com relação a ninguém. Então a pergunta clássica, se eu invertesse as posições, eu gostaria de receber o que eu estou deflagrando neste momento? E é preciso ter maturidade e muito desinteresse pessoal para que esta pergunta possa ser perguntada com inteligência e respondida com o senso do dever. Por isso que o sinal mais característico da imperfeição ainda é o interesse pessoal. Pode muitas vezes um homem possuir qualidades reais que levem muita gente a considerá-lo um homem de bem. Mas muitas vezes essas qualidades, mesmo assinalando um progresso real, perceptível, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que firamos um detalhe do interesse pessoal
para que nós sejamos descobertos de quão imperfeitos ainda somos. Por isso, meus queridos, minhas queridas, o verdadeiro desinteresse pessoal ainda é coisa muito rara na Terra, muito rara. E nós vamos percebendo que há trabalho a ser feito, que há muitos steps, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, muitos degraus a serem percorridos nesta marcha do progresso, que muitas vezes, nestas duas asas que nos elevam à condição de angelitude, lá na frente, bota tempo nisso, gente, mas caberá a cada um de nós antecipar este momento. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, como Kardec perguntou ali na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. E os benfeitores espirituais nos dizem que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, Kardec vai e deriva a pergunta, traz ali uma outra, um item A, 780A. Como pode, então, o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os espíritos nos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, então, desde então, ele pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio vai acompanhar a inteligência e, naturalmente, vai aumentar as nossas responsabilidades perante aos atos que praticamos. Por isso, meus queridos, orgulho e egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso. O orgulho, essa sensação ainda que temos ainda, que nos domina nas diversas situações, às vezes pequeninas, imperceptíveis, muitas situações. Vemos às vezes na casa espírita, vemos às vezes na família, vemos às vezes na sociedade, vemos nas disputas políticas, nesse mundo tão dissociado, tão separado, quando a proposta é de união. A providência divina sempre quis a união do bloco terrestre e nós insistimos nessas situações de nos separarmos. Ah, meu Jesus! Se fizermos uma retrospectiva de todos os movimentos políticos históricos da criatura humana, vamos perceber as guerras, o separatismo, a separatividade, a falta de carinho, a falta de cuidado para com as relações. E aí estas relações vão ter que renascer na célula familiar, para que a gente possa, neste primeiro passo, nesta primeira escola, aprender o básico do básico e um dia, quando estes conteúdos bem assimilados, projetarmos na sociedade. Porque uma sociedade justa, uma sociedade digna, teve filhos de uma família dignos, justos, nesse processo de crescimento nas múltiplas encarnações. Lógico que nós estamos falando aqui do ponto de vista excelente, mas todos nós, ao longo das múltiplas encarnações, estamos caminhando para o excelente. Ainda somos, como a gente diz no Brasil, meia boca, aquela coisa assim mais ou menos, não é isso? Mas aos pouquinhos, aqueles que fazem esta autoexaminação, como está ali na pergunta 919, quando Kardec pergunta qual o meio prático de nós conseguirmos fazer estes processos de autoexaminação. E Santo Agostinho, na pergunta 919A, nos traz que faça uma revista, ao final da noite, passe em revista as tuas atitudes. Mas passe em revista as tuas atitudes sem os conteúdos do orgulho e do egoísmo. Senão nós vamos colocar as tintas, ainda que nos caracterizam a retaguarda, e vamos perder a grande oportunidade de nos lançarmos para o futuro naquele indivíduo que é caridoso. Neste tripé, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Esse tripé que se congrega no ponto de convergência,
que é o caritá, a caridade, este amor em movimento. E aí, neste trabalho sério, conciso, bem estabelecido, poderemos um dia, nestas múltiplas encarnações, nos consagrarmos homens de bem, mulheres de bem, indivíduos de bem, pessoas que fazem a diferença, pessoas que esforçam-se constantemente para alcançar patamares mais lúcidos, mais nobres, mais belos. Porque aí o homem de bem, como está também neste capítulo que muito aprecio, capítulo 17, no item 3, ele nos fala, sede perfeitos é o nome do capítulo, nos trazendo, nos assinalando a proposta de que poderemos ser perfeitos. Logicamente é uma perfeição relativa, senão criatura e criador estariam igualados, mas esta perfeição no ponto máximo do limite superior desta curva, para que a gente possa encontrar a este Criador. Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Numa perfeita simbiose de atitudes e de ações, não mais aqueles que buscam auxílio, aqueles que pedem constantemente por assistência, mas aqueles que auxiliam em plano maior ao Criador. Logicamente, nunca preterindo do auxílio, da força maior do Pai, que nos sustenta, que nos vigora, que nos traz a energia necessária, mas esse cordão umbilical de uma forma plena e bem estabelecida na ponte que nunca deveria ter se desfeito entre cada um de nós, pois somos todos filhos do Altíssimo. E aí sim, o verdadeiro homem de bem é aquele que vai praticar a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Este homem de bem constantemente vai interrogar a sua consciência sobre os seus próprios atos. Ele vai perguntar se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia e se não deixou voluntariamente escapar uma ocasião de ser útil. Eu sei que isso é difícil e ainda estamos muito distantes desta proposta do homem de bem. Mas cada um de nós pode, ao ler e reler esta passagem, perceber que alguns passos já deu, que algumas renúncias já fez, se algum amor maior já doou, se algum perdão já ofereceu. Falando na palavra perdão, sabemos que existem situações muito difíceis de serem perdoadas, mas são possíveis. A nossa sugestão é que vocês comecemos pelos pequenos atos de perdão. Se não podemos, talvez, deflagrar aquele grande perdão que ainda exige de cada um de nós fibras e forças, ainda que não estão ainda capazes de serem manifestadas através de cada um de nós, comecemos com os pequenos perdões. Porque o ato de perdoar, ele é muito mais uma caminhada do que um ponto de chegada. Pequenos perdões irão nos fortalecer e nos habilitar a um dia darmos o grande perdão que ainda nos coloca na retaguarda, nas situações de infelicidade, nas situações de miséria moral e miséria espiritual, e que sais criando situações obsessivas, porque estabelecemos nesta vibração íntima ainda o plug necessário para que as entidades perversas e odientas, ainda infelizes também, filhas de Deus, estabeleçam o plug com cada um de nós. E aí seremos, sem dúvida, aquela multidão de espíritos infelizes,
com mais dificuldade de nos desvencilharmos das situações que nós mesmos criamos. Faça você, sejamos nós, aqueles que começamos pelos pequenos atos de perdão. Toda grande caminhada começa pelo primeiro passo. Seja você que tenha coragem, não de vencer o mundo, esse mundo transitório. Vença-se a si mesmo. Aquele que se vence ganha um mundo. Ganha um mundo aqui dentro, porque encontra-se com nosso Senhor na proposta que Ele nunca deixou de nos assinalar desde o princípio. Vós podeis fazer o que faço e muito mais. Me emociono com isso, porque sei que é possível para cada um de nós. Este homem de bem, esta mulher de bem, passa com esta atitude de confiança, ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade, porque sabe que o Criador sabe o que é melhor para cada um de nós. Não estamos falando aqui de passividade de maneira alguma. É uma atitude de obediência para com as leis divinas e resignação, este consentimento do coração. Este homem, esta mulher de bem, eles têm fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima de todos os bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído por esse sentimento belo de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Esse homem, esta mulher de bem, esse homem que estende o bem, esta mulher que estende o bem, a criatura que se doa, ele é bom, ele é benevolente para com todos, sem distinção de raças, sem distinção de crenças, porque vê todos os irmãos, todos os homens e mulheres como irmãos. Respeita todas as convicções sinceras e não lança nunca o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o guia deste homem, que se constrói dia a dia, que se supera e que se vai mostrando-se cada vez mais aquele que faz a diferença. Não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança e é exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, não se lembra senão dos benefícios que recebeu, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. Que tipo de misericórdia eu estou doando para que eu possa receber a misericórdia? E a palavra misericórdia tem uma construção interessante. Miser vem de distribuir, córdia vem de coração. Como eu distribuo o meu coração na mesma medida que eu estou recebendo? Será que a minha misericórdia é uma xicrinha de cafezinho ou é um grande reservatório para que eu possa ser digno de receber esta misericórdia que vem do mais alto, que não esquece a ninguém, que nos resgata nas situações mais difíceis, porque o amor nunca nos esquece. O amor vai nos buscar, como estava ali no Evangelho de Lucas, porque um dia nos perdemos, como esta ovelha transgarrada, e se deixou ser laçada por este amor. Talvez na figura da doutrina espírita, que nos explica os processos que estão relacionados às dores que vivemos, para que possamos, numa fé raciocinada, entender que tudo tem um propósito
E o propósito é de educação para a felicidade, de educação para a moralidade, de educação para sermos felizes. Porque o objetivo de cada um de nós é amar, é servir. Terminamos a nossa fala muito agradecidos de aqui pudermos estar nesse compartilhar de algumas informações que nos tocam muito, que nos tocaram muito ao longo desta vida, neste processo constante entre quedas e ascensões, para que um dia possamos estar juntos, um só rebanho, um só pastor. O pastor é o amor, o pastor é Jesus. Que Deus nos abençoe a todos e esta casa centenária que nos fez o convite, muita paz, muita saúde e muita harmonia na vida de todos nós. Que Jesus nos abençoe.